Há uma passagem de Jesus onde ele coloca: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Nesta passagem, Jesus faz uma menção importante e muito sábia quando metaforicamente estabelece uma distinção entre mundo e vida. Essas duas dimensões que se correlacionam em uma certa medida. Quando ele menciona larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, ele se refere ao mundo evidente, material. E aqui, perdição se refere a se perder da vida. Em outras palavras, viver sem sentido. Já a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida é exatamente a dimensão que está bem diante de nós, o agora. Ela é uma dimensão em nós e que não percebemos por estarmos excessivamente envolvidos com o mundo evidente e com as exigências desse mundo. É possível passar toda uma vida sem viver de verdade. E também é possível estar vivo sem estar na vida. Parece um paradoxo, não é? Há uma distinção entre sobreviver e viver. Poucos ainda são aqueles que vivem realmente, porque viver implica em um status interno, através do qual você está livre de tudo aquilo que é produzido em sua mente, como medos, ansiedades, dúvidas, preocupações, inseguranças e principalmente a própria identificação com a mente. Você pode até achar que isso é algo atingível apenas por pessoas ditas evoluídas ou que estejam em cavernas no alto dos Himalaias meditando. O fato é que você possui momentos em que vivencia este estado. No budismo japonês, o nome para esses momentos de vida ou de liberdade é Satori, que quer dizer despertar ou compreensão. Um momento de não-mente. Se por um momento você consegue experimentar esse estado, mesmo que dure apenas alguns segundos, você pode então deliberadamente desenvolver esses momentos e prolongá-los. Quando você tem esses momentos, você os interpreta assim: nossa, estou me sentindo muito bem. O curioso é que esses momentos de felicidade genuína ou de contentamento sempre ocorrem com uma baixa atividade mental e ausência de necessidades emocionais. A sobrevivência, por sua vez, que é caracterizada pela presença do sofrimento, é o resultado de um status interno governado por um excesso de identificação mental. Você não sofre o que você vive e sim o que pensa. Porque o ato de viver não causa sofrimento, e sim o ato de pensar o que vive. A identificação com a mente é o que causa todo o sofrimento humano. Há uma distinção entre dor e sofrimento. Dor é fisiológico, sofrimento é psicológico. Você pode sentir dor sem sofrer, assim como você pode sofrer sem sentir dor. A dimensão do agora não é um lugar. Esta porta estreita, ela está dentro de você como um estado de consciência adimensional. Falar da dimensão do agora é falar de algo que temos muita intimidade e que esquecemos boa parte do tempo, porque quando crianças vivíamos nesse estado. O reconhecimento consciente da dimensão do agora e o seu estabelecimento permanente é um processo gradual e que requer uma intensificação da consciência da sua própria presença. Para acessarmos a dimensão do agora em nós, precisamos gradualmente reduzir o excesso de identificação mental. E esta identificação com a mente resulta em um processo que chamamos de ego. O ego não é algo em si, ele é um processo. Um processo disruptivo no funcionamento interno do ser humano. Uma espécie de hábito crônico de contração da consciência. O eu fabricado na mente, a pessoa que você pensa ser, é apenas a capa que encobre este processo crônico de contração. Há situações em que você experimenta a dimensão do agora e se livra por um momento deste processo chamado ego. Situações como dor extrema, prazer, risco de vida, orgasmo sexual, uma boa gargalhada e estados contemplativos
inspirados por elementos da natureza, causam uma sensação intensa de vida e a interrupção do pensamento. Para dominar a arte de viver no agora, você precisa perceber os momentos em que está exercendo comportamentos dissociativos desta dimensão, como a resistência ao que foi ou ao que é, o apego ao tempo psicológico, o culto ao passado, expectativas e o controle. Tais comportamentos geram em você emoções dissociativas como medo, ansiedade e angústia. Em contrapartida, você pode implementar o seu viver com exercícios de comportamentos associativos com o agora, como a aceitação da realidade, o desapego do tempo psicológico e a entrega confiante. Estes irão provocar sentimentos que lhe conectam com o seu momento, como a paz, a alegria espontânea e o entusiasmo. Pratique também o exercício de estar mais em seu próprio corpo, pois o seu corpo é uma espécie de âncora na dimensão do agora. A dimensão do agora é a dimensão da própria vida, através da qual nos sentimos ligados à inteligência natural que nos dota do poder de realização. Quando você entra pela porta estreita, você se torna uma passagem para que a dimensão da vida flua por você numa explosão de realização do mais puro sentido. Ali no agora é onde você se encontra e experimenta quem você realmente é.